e é um prazer estar aqui no Sindicato do Município do Rio de Janeiro. É um prazer falar com os colegas. Aqui praticamente só tem dirigentes sindicais e repórteres, né? Então é um prazer falar com a categoria, mas é também um momento de muita delicadeza. A FENAGEM cumpre o seu papel, que é fazer a denúncia pública dos casos de violência contra jornalistas, mas obviamente faz isso com consternação. Não nos alegra estar aqui e não nos alegra apresentar os números que nós vamos apresentar. Antes de fazer a apresentação propriamente, eu gostaria de agradecer à direção do Sindicato dos Jornalistas do município do Rio de Janeiro por nos acolher aqui. Já faz alguns anos que a gente faz esse lançamento. Gostaria de agradecer a presença de companheiros da ABI, da Associação Brasileira de Imprensa, que estão aqui prestigiando o lançamento, e obviamente agradecer os colegas que estão aqui também nos prestigiando com a divulgação desse relatório. A Federação Nacional dos Jornalistas faz o monitoramento dos casos de agressões a profissionais e liberdade de imprensa desde a década de 90. Essa sistematização foi interrompida há alguns anos, mas desde 2012 a gente mantém a sequência de relatórios anuais da violência e estamos aqui para apresentar os números de 2019. A primeira observação que eu queria fazer, que também eu creio que seja do conhecimento da maioria, é de que nós temos plena certeza de que esses números, e vocês vão ver, apesar de alarmantes, eles são subnotificados. Muitos casos de agressões contra jornalistas, muitos casos de ataques à liberdade de imprensa como um todo, infelizmente ainda não chegam ao conhecimento dos sindicatos de jornalistas e não chegam ao conhecimento da Federação Nacional dos Jornalistas e, portanto, não constam desse relatório. Mas o nosso esforço é para que a cada ano mais e mais colegas se conscientizem da importância da denúncia pública dos casos de agressões. Mesmo quando essas agressões aparentam não serem graves, ao se somarem, ao ganharem dimensão com outros e outros casos, mostram que há de fato uma permanente ameaça ao exercício da profissão no país. Então é importante que todos e todas denunciem as agressões das que são vítimas, para que a gente possa efetivamente fazer um trabalho de combate à violência contra profissionais da imprensa no Brasil. Mas vamos aos números. Em 2019, nós tivemos um total de 206 agressões a jornalistas. Esse total representou um aumento de 54% em relação ao ano de 2018. É um aumento bastante significativo, visto que em 2018 nós tivemos 130 ocorrências, também um número já alarmante. Para mais de 200 significa que estamos no sinal vermelho máximo nesse momento no Brasil. Nós temos a prática de categorizar as agressões contra os jornalistas, e esse ano nas categorias aparecem os assassinatos, agressões físicas, agressões verbais, ameaças e intimidações, censuras, cerceamento da liberdade de imprensa por meios judiciais, descredibilização da imprensa, impedimento ao exercício profissional, injúrias raciais e violência contra a organização sindical. Essa categorização, algumas permanecem todos os anos, mas a gente tem variações. Por exemplo, esse ano não entrou
porque não registramos nenhum caso de atentado contra jornalistas. Esse ano não entrou nenhum caso de prisão. Esse ano que eu falo relativo ao relatório 2019, porque agora, em 2020, nós estamos na primeira quinzena de janeiro e já registramos casos de detenção arbitrária de jornalistas em São Paulo. Então, toda vez que eu me referir, eu estou falando aos números de 2019. Mas esse ano nós acrescentamos uma nova categoria, que entra como nova categoria e já é a campeã do número de casos de ataques à liberdade de imprensa no Brasil, que é a categoria da descredibilização da imprensa. E o que é essa categoria? Descredibilização da imprensa. É o que nós identificamos como ataques genéricos e generalizados aos meios de comunicação e aos jornalistas. Infelizmente, em 2019, nós tivemos 114 casos identificados e catalogados pela FENAGE e os 114 casos protagonizados pelo presidente da República. Para falar um pouquinho sobre essa descredibilização da imprensa por meio da presidência da República, já que não podemos desvincular a figura do presidente da instituição presidência da República e de como nós chegamos a esses números, eu vou chamar os dois responsáveis pelo monitoramento diário das falas do presidente nos veículos oficiais, que eles vão explicar aqui como é que eles estão fazendo esse monitoramento. Okay? Chamo os dois dirigentes da FENAGE que estão trabalhando diretamente nesse monitoramento, a Paula Zatti e o Márcio Carão. E aí eles vão explicar um pouquinho como é que nós chegamos a esses números. A FENAGE, desde novembro, ela começou a divulgar esse mapeamento do relatório dos ataques do presidente Jair Bolsonaro contra os jornalistas, a prática do jornalismo, a produção de notícias. Então a gente começou a mapear e monitorar assim, esses registros, que eles são materializados oficialmente. Então eu vou explicar um pouquinho a metodologia, né, que a gente criou e que a gente utiliza para fazer esse levantamento, que a gente busca em órgãos oficiais do Planalto. Então, assim, dentro desse critério de descredibilização da imprensa, o mapeamento que a gente começou a divulgar em novembro, com dados de janeiro a outubro, e depois emitimos em novembro e dezembro, para fechar o ano de 2019, a gente utilizou entrevistas e discursos oficiais do presidente que foram publicados nos sites do Palácio do Planalto e também a conta oficial do Twitter do presidente. Então a gente criou ali umas palavras-chave assim, para identificar ataques ao jornalismo, aos jornalistas e à produção de notícias, para tentar identificar aí uma narrativa deliberada do presidente e descredibilizar a imprensa. E a partir disso, a gente criou essas duas categorias, né, dentro desse mapeamento, que uma é o ataque, propriamente a jornalistas pessoais, às vezes não, e também essa categoria da descredibilização, que a gente está inserindo nesse relatório. Então, esse mapeamento, ele é feito mês a mês. A gente produziu uma linha do tempo que ela é detalhada e ela tem acesso a todos os hiperlinks de onde a gente tira essas informações. Então, elas podem ser facilmente conferidas, né? E também uma planilha. Então, esses dados eles estão disponibilizados no site da FENAGE, ali no destaque, e a gente está abastecendo. E agora, passando mais, eu vou explicar um pouco dos resultados que a gente teve nesse primeiro ano de 2019, de como o presidente da República se comportou aí para atacar os jornalistas. Então, a gente fez esse levantamento procurando todas as menções que ele fazia à imprensa, ao jornalismo, à mídia em geral, e analisando que essas menções se tratavam, como poderiam se tratar de críticas válidas na democracia, né? E o que eram ataques mesmo, né? Então, a gente percebeu que a maioria dessas menções que ele fazia à imprensa, a jornalistas e ao jornalismo em
geral, grande parte eram categorizados como meio de violência, né? Ou como descredibilização da imprensa, ou como ataques mesmo a jornalistas específicos, ou alguns jornalistas em coletivo e tal, como a gente tem visto, inclusive, nesses últimos dias, né? Então, a gente chegou no fim do ano ao número de 105 declarações que a gente viu como descredibilização da imprensa. Além disso, a gente recuperou também em outros momentos que não tanto nesse nosso relatório, que não nos meios oficiais, mas dele falando também de forma a descredibilizar a imprensa, né? Coletivas que a própria Presidência da República não registrou. Então, vai ter ali vários momentos em que ele se refere à imprensa como mentirosa, como parcial, como adversária política, ele vai se referir várias vezes. Em alguns momentos, a gente relaciona isso muito a denúncias que vão aparecer na própria imprensa contra o governo dele ou contra a família dele, né? Então, são momentos que ele, de alguma forma, para se desviar dessas denúncias, ele tenta colocar a imprensa como adversária, né? Como se a imprensa tivesse outros interesses por trás daquele que não a própria denúncia dos atos que estão ali, né? Como se essas coisas fossem mentiras, né? E um destaque que a gente pode mencionar também foi em setembro na Assembleia Geral das Nações Unidas, que só no discurso dele a gente identificou 5 ataques, né? Ele se refere à imprensa 5 vezes de forma ofensiva, colocando a imprensa nesse lugar de adversária política, de persegue ele, essas coisas. Então, diante disso, a gente fez esse levantamento a partir já do segundo semestre do ano passado, com essa preocupação, na verdade, com a segurança dos profissionais, jornalistas que lidam diretamente com assuntos do governo federal. Então, o que a gente vê é no momento que o presidente da República fala contra a imprensa, fala contra profissionais específicos, ele manda um recado para seguidores, para inclusive outros ministros de Estado, que também podem atacar, podem ameaçar jornalistas, podem ameaçar profissionais, e que a gente vê isso como cerceamento da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão no país. Então, a gente não teve condição de mapear isso, mas ministros de Estado também se referindo à imprensa da mesma forma em alguns momentos, inclusive a gente teve o caso da Damares, que denunciou uma publicação ao Ministério Público, uma publicação que faz uma reportagem sobre aborto seguro, denunciou por apologia ao crime. Então, enfim, esse cenário é incentivado pelo próprio presidente, e a nossa preocupação é com a segurança dos jornalistas a partir disso, né? Obrigada, Márcio. Obrigada, Paula. Esse tem sido um trabalho incansável, porque, infelizmente, os ataques são rotineiros. Então, a gente está aí fazendo esse monitoramento e vamos continuar publicando mês a mês, e vamos tentar também ampliar para os demais membros de governo que estão da mesma forma como política de governo tentando descredibilizar a imprensa. Então, o maior número de casos em 2019 foi justamente esse de descredibilização da imprensa, e foi seguido pelas ameaças e intimidações, que no nosso entendimento tem uma correlação, porque é o que o Márcio disse: ao fazer a apologia da violência e ao fazer ataques violentos, o presidente da República incentiva que outros, e principalmente os seus seguidores, também ataquem jornalistas, e aí principalmente em ataques virtuais, por meio das redes sociais, dos profissionais. Isso se tornou frequente no Brasil. Em terceiro lugar, aparecem as agressões físicas, que até o ano passado era a categoria com maior número de casos. Em 2019 cai para terceiro lugar, com 15 casos, e para nós ainda é muito, 15 casos de agressões físicas. Desculpa, agressões verbais, com 20 casos, e em quarto
os números estão aí. Eu queria chamar a atenção porque em 2019 volta a crescer, e se a gente considerar em percentual, é 200% o número de assassinatos. Em 2018, nós não registramos nenhum assassinato de jornalistas, registramos assassinatos de outros profissionais da comunicação. 4 radialistas foram assassinados em 2018, mas em 2019, 2 jornalistas foram assassinados, ao que tudo indica, porque ainda estão sob investigação, em razão do exercício profissional. Nós tivemos outros 2 casos de assassinatos de jornalistas, de morte violenta, mas esses comprovadamente já não tiveram relação com o exercício profissional. 2 estão em investigação e a FENAGE chama a prioridade da investigação para a questão do exercício profissional dos jornalistas. Esses 2 assassinatos ocorreram no estado do Rio de Janeiro, no município de Maricá, e chamam ali realmente, de fato, a atenção, principalmente do governo do Rio de Janeiro, para a necessidade de investigação, identificação dos culpados, porque 2 assassinatos no mesmo município, num curtíssimo espaço de tempo, de fato bastante preocupante. A gente também chama atenção para os casos de censura, apesar de não aparecerem ali entre os principais, mas é muito preocupante que jornalistas e veículos de comunicação sejam censurados, e eu não estou falando dos cerceamentos por meio de ação judicial, estou falando de outro tipo de censura, e repito o que eu já disse em outras vezes, a censura a profissionais, eu creio que seja o caso de violação à liberdade de imprensa mais subnotificado que nós temos. Porque existe uma censura direta dentro das redações, infelizmente, por muitos motivos, geralmente associados a questões políticas e econômicas, e esses casos são, na nossa percepção, a gente não tem números para comprovar, porque se tivesse não seriam subnotificadas, mas na nossa percepção de dirigentes sindicais, é uma das categorias, uma das violações à liberdade de imprensa mais subnotificadas que nós temos, e ainda assim a gente conseguiu identificar e relatar 10 casos ocorridos em 2019. Bom, a gente faz uma análise da violência contra jornalistas por região e por estado, por gênero, por tipo de mídia, e é isso que nós vamos apresentar a seguir. A região sudeste continua sendo a região com maior número de casos, e dentro da região sudeste, o estado de São Paulo continua sendo o estado com maior número de casos de agressões a jornalistas, e pela nossa análise isso tem a ver principalmente com manifestações, protestos da sociedade na rua. Então tem vários casos de violência policial contra profissionais e também de violência de manifestantes. Em segundo lugar, aparece a região centro-oeste, é a primeira vez que a região centro-oeste aparece em segundo lugar, e aí pelos casos relacionados ao Distrito Federal. Mas explico que a categoria de descredibilização da imprensa não foi dividida nem por região, nem por gênero, nem por tipo de mídia. Por uma questão, para nós, óbvia, porque ela é uma tentativa de ataque geral ao jornalismo, aos meios de comunicação e aos jornalistas. Então, um ataque genérico à imprensa como um todo, e a gente entendeu que, nesse caso, não caberia a análise por região, estado, gênero e tipo de mídia, que é o que nós vamos apresentar a seguir. A região sul aparece com 15 casos, o nordeste com 11 e o norte é sempre a região com menor número de casos. A gente espera que seja porque, de fato, lá não ocorra ou ocorra menos agressões a jornalistas, e não
ou que seja o estado com maior número de subnotificações. Mas a gente tem casos registrados e os sindicatos de jornalistas da região norte estão sempre atentos às, vamos dizer assim, violações à liberdade de imprensa que ocorrem no estado. Pode passar, por estado, está aí pequenininho, eu não sei se vocês vão enxergar, mas São Paulo é o campeão, infelizmente, se a gente pode chamar de campeão nesse caso, né, mas é o estado que aparece com o maior número de casos, seguido do Distrito Federal, seguido do Rio de Janeiro. A gente tem alguns estados que esse ano de 2019 não registraram nenhum caso de violência contra jornalistas, a maioria deles na região norte e também no centro-oeste. Goiás não registrou nenhum caso. Pode passar. A gente também faz a análise da violência por gênero e no histórico do levantamento feito pela FENAGE, os jornalistas do sexo masculino são as maiores vítimas. Isso desde a série histórica que nós iniciamos na década de 90. Dentre os jornalistas e os do sexo masculino, também já disse isso outras vezes, os repórteres fotográficos e cinematográficos são as vítimas preferenciais. No nosso entendimento, apesar da gente não ter um levantamento científico sobre isso, no nosso entendimento se dá porque eles são visivelmente identificáveis. O repórter fotográfico, o repórter cinematográfico está sempre com equipamento na mão e, infelizmente, no Brasil, por estar com o equipamento na mão, em vez de ser protegido, inclusive pelas forças de segurança, vira alvo. Então, os homens continuaram sendo o maior número de vítimas em 2019, eu não estou conseguindo ver o númerozinho ali, mas eu trouxe aqui impresso, com 59 vítimas, representando 49,16% dos casos. As mulheres foram 26 vítimas, 21,67% dos casos, e a gente também tem um número grande que nós não conseguimos identificar as vítimas, nem nome, claro, e aí não identificamos o sexo. E quais são esses casos em que nós não identificamos as vítimas? Muitas vezes os profissionais denunciam, procuram o sindicato, mas preferem não se identificar. Então, quem for ler os relatos de casos vai encontrar vários relatos que estão assim: uma equipe da TV Band, uma equipe da TV Globo, uma equipe da TV Record, porque os profissionais muitas vezes preferem não ser identificados e, obviamente, isso não é motivo para a gente não registrar o caso de violência. Então, esses não identificados geralmente são equipes que foram agredidas simultaneamente, e aí, claro, o número de vítimas é maior que o número de ocorrências, porque muitas vezes, numa mesma agressão, mais de um jornalista é vitimado. Então, a gente ainda tem essa distinção para fazer. O número de ocorrências não é igual ao número de vítimas, porque em várias ocorrências, mais de um profissional é vitimado. Nós também fazemos a análise das vítimas por mídia onde esse profissional trabalha. Em 2019, os profissionais de TV foram os mais agredidos, seguidos dos profissionais de jornal, e, por incrível que pareça, a gente tem casos até de assessores de imprensa vítimas de violência, inclusive de cerceamento ao exercício da profissão. Mas nesse relatório registramos mais de um caso de assessor de imprensa que não consegue fazer o seu trabalho como jornalista. O caso das TVs foram 36 casos, representando 28,23% do total. Jornal,
bastante próximo, 33 casos, 26,61% do total. Mídia digital, 23 casos, 18,50%, 55%. Revista, 8 casos. Rádio, 6 casos. Assessoria de imprensa, 3 casos. Agências de notícias, 1 caso. E mídias não identificadas, tivemos 15 casos. Repito que quando não está identificado, porque muitas vezes o profissional não quis se identificar e muitas vezes não quer identificar nem mesmo onde ele trabalha, e mesmo assim a gente faz o relato no nosso relatório. E por último, a gente faz o levantamento de quem são os principais agressores contra os jornalistas. Até 2013, na série histórica da FENAGE, os principais agressores eram os políticos e seus aliados, prepostos, funcionários políticos, etc., parentes, familiares. Em 2013, os políticos perdem esse posto para os policiais. Em 2013 foi um ano marcado pela explosão da violência contra jornalistas. Nós tivemos uma explosão de manifestações de rua no Brasil e, consequentemente, tivemos, que não deveria ser uma consequência, mas foi, tivemos um aumento muito considerável de casos de agressões contra jornalistas em 2013, quando as forças de segurança, policiais, civis, militares, guardas metropolitanos, passaram a ser a categoria com maior número de agressões aos profissionais. Os policiais se mantiveram e esse ano perdem o posto para os políticos, já que o presidente da República sozinho foi responsável por 58% dos casos de ataques à liberdade de imprensa no Brasil. Então, os políticos aparecem novamente em primeiro lugar. Bolsonaro é 58. Os políticos são 144 casos, 69,23%. Em segundo lugar, aparecem populares, pessoas da rua que muitas vezes partem para agressão, aí geralmente são em ocorrências policiais, o profissional chega, tem casos de acidentes, o profissional quer fazer o trabalho dele, algum parente ou mesmo o passante, a coisa está tão feia que às vezes alguém que não tem nada a ver se acha o direito de agredir um profissional ou tentar impedir que ele exerça seu trabalho. E a gente teve aí quatro categorias de agressores com 7 casos cada. Dirigentes de clubes de futebol, torcedores, que também têm aparecido no nosso relatório com muita frequência como agressores. Empresários da comunicação, juízes, promotores, ministros, todos esses com 7 casos. E para nossa surpresa, nesse relatório, jornalistas aparecem como agressores de seus colegas em 7 casos. Depois vem os policiais e forças de segurança, policiais civis, militares e guardas metropolitanos. Manifestantes, nós tivemos 5 casos. Servidor público ou dirigente da EBC, 4 casos. E aí que a gente destaca os dirigentes da EBC, porque a gente tem casos de censura da EBC, que no nosso entendimento são muito graves, e aí são determinados pelos servidores públicos que ocupam cargos de direção na empresa. A gente teve advogados e não identificados 11 casos. Entre os não identificados, aparecem os assassinos, né? Os 2 assassinatos, os autores não são identificados e têm características muito evidentes de crimes encomendados. Então é aquele crime que a pessoa está no local, chega alguém, aborda, geralmente 2 pessoas em moto, né? E aborda e faz os disparos. Um caso não foi morto, foi o
ainda não tem absolutamente nenhuma identificação dos responsáveis. A FENAGE, e aí seguindo a mesma linha da Federação Internacional dos Jornalistas, ressalta que a não identificação dos culpados é muitíssimo grave, porque a impunidade é combustível para a violência. Então, principalmente nos casos de assassinatos, mas também nos casos das agressões a profissionais cometidas por policiais, né? É preciso que haja identificação, é preciso que haja a punição dos culpados para que isso não se torne, não se repita, já que uma prática, infelizmente, já se tornou uma prática cotidiana no Brasil que precisa de ser inibida, e a inibição, no nosso entendimento, só vai se dar com identificação e punição dos responsáveis. Então, a gente faz sempre esse apelo para que o Estado brasileiro e os governos estejam atentos para a questão da segurança dos profissionais jornalistas e também estamos permanentemente apelando para as empresas empregadoras que elas também se responsabilizem pela segurança dos seus profissionais, né, que, vamos dizer assim, busquem não expor seus profissionais a situações de risco e expondo seus profissionais à situação de risco, que as medidas mitigatórias sejam analisadas e implementadas para que o risco seja minorado no máximo possível e a gente não tenha um registro tão grande de ocorrências em relação à categoria. Esse ano de 2019, para encerrar, a nossa preocupação se trata com a institucionalização da violência contra os jornalistas. Infelizmente, como eu já disse, é impossível desvincular a figura do presidente da instituição Presidência da República. Então, hoje nós temos a Presidência da República cometendo uma série de ataques verbais à imprensa, a veículos e a jornalistas. E a gente, isso não consta do relatório, mas nós já nos pronunciamos e já também condenamos publicamente as ações de governo com retaliação à imprensa. Entre essas ações, a medida provisória que tentou antecipar a desobrigação de publicação de editais das empresas de capital aberto, balanços das empresas de capital aberto nos jornais brasileiros, está previsto para entrar em vigor esse ano. Por medida provisória, o presidente antecipou e assumiu publicamente que estava fazendo aquilo em retaliação às publicações com críticas ao governo, especialmente ao jornal Valor Econômico, e chegou a perguntar publicamente se o Valor Econômico ia sobreviver depois daquela medida. Felizmente, o Congresso Nacional deixou a medida provisória caducar, ela não entrou em vigor, e aí as empresas tiveram ali o fogo. Mas mais do que o ato, que volta a dizer, já é lei e vai entrar em vigor em 2020, é a intencionalidade. Isso é que, aí é que está o problema e a grave ameaça que nós estamos enfrentando, porque a gente identifica que há sim uma intenção de governo de impedir a livre circulação de informação jornalística no Brasil, seja por ataques aos veículos de comunicação, seja pelas diversas formas de agressões diretas aos jornalistas, entre elas a intimidação. E é isso que a gente está vendo cotidianamente na porta do Palácio da Alvorada. Uma permanente tentativa de intimidação da categoria por parte daquele que deveria ser a autoridade máxima do país e que deveria honrar a presidência da República, respeitando a liturgia do cargo. Bom, são esses os números, e volto a dizer, no entendimento da Federação Nacional dos Jornalistas e dos sindicatos dos jornalistas do Brasil, são números alarmantes.
que exijam medidas das empresas empregadoras, postura dos profissionais, jornalistas e também medidas de governo para que, de fato, cesse a violência contra os jornalistas e contra os veículos de comunicação do Brasil. Muito obrigada e estou à disposição. Meu nome é Júlio César, sou jornalista do Jornal em Verde. E nós, do Jornal em Verde, estamos vendo a questão da perseguição desde o golpe de 2016, que nós perdemos nossa sede, tá? Que era na Regente Feijó. Aí tivemos que nos mudar aqui. Nós estamos aqui nesse prédio do Sindicato de Jornalistas, na sala 1308. E eles nos tiraram de lá e botaram uma multa em cima da gente, R$400 mil em todos os dirigentes da nossa cooperativa. Desde 2016, desde o golpe. E é o seguinte, eu queria dar um informe que está havendo aí uma feira de livros de resistência. Teve uma última reunião, foi dia 14 agora. Aí a próxima reunião vai ser dia 28, lá na Casa de Luísa, aqui na Embaixadeira 149, perto do Zapalau. Acho que a gente tem que lutar pela liberdade de expressão nesse país, em todos os sentidos. E é isso que eu queria falar. Fica aí o convite do colega para ações aí em defesa da liberdade. Muitos aqui me conhecem como assessor de imprensa parlamentar, mas muitos não me conhecem do outro lado jornalista. Sou jornalista formado, registrado, diplomado há 25 anos. Eu tenho um portal de notícias chamado Eu Rio, eurio.com.br. E estou num desses casos de 4.81 de censura. Nós sofremos uma censura de uma matéria que a gente viabilizou sobre a Santa Casa de Misericórdia. Nós fizemos para a TV Web, no nosso portal. A repórter foi a Cláudia Freitas, que é aqui do sindicato também. E o que aconteceu? A gente enviou 4 e-mails perguntando se a Santa Casa queria responder às questões que foram denúncias de pacientes da própria Santa Casa, que relataram maus atendimentos e etc. Não vou me aprofundar. A questão é que eles entraram com um processo na justiça pedindo que fosse retirado do ar os 3 vídeos da matéria. E o desembargador Edson Vasconcelos, aqui do TJ do Rio, deu ganho de causa para eles, censurando a matéria jornalística, que foi, depois eu posso disponibilizar para todos verem, realmente totalmente jornalística. Querendo ouvir o outro lado que não se manifestou, e logo depois o SBT também fez uma matéria sobre o mesmo caso, e foi viabilizado, e aí no SBT eles falaram. É difícil ser portal de menor porte. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, os casos de censura estão aí, não chegam às vezes aos olhos, às vistas, como falou a Zequinha, de todos, mas eles estão acontecendo. O agravante disso tudo é o seguinte, o Auler está também na luta aí, sobre várias questões. O agravante é o seguinte, houve o caso da Porta dos Fundos, que repercussão nacional, e o ministro do STF, o Toffoli, ele deu ganho de causa, revertendo a censura que a Porta dos Fundos sofreu. O nosso portal, talvez por ter uma inscrição, houve essa censura do ministro do TJ, ainda não retornaram com nossos vídeos
de reportagem, ou seja, a censura continua valendo, Porta dos Fundos, logicamente é outro caso, mas pode servir de exemplo também. E o nosso caso está aí ainda, sem resolução, a gente também está entrando lá no STF e estamos tentando reverter. Então, para finalizar, rapidamente, eu quero me colocar até à disposição dos colegas, muitos aqui já me conhecem, até para ser, se houver uma sonora, um personagem, eu estou à disposição também para falar sobre o caso. Eu queria uma explicação rápida sobre por que está maior concentração de veículos de comunicação. Como é que você explica o fato de que o presidente, naquelas 144, 116, 121, isso não entra na pesquisa acontecendo no TF, ele não falou sobre o TF, é isso? Obrigada. Exatamente. As agressões cometidas pelo presidente da República, que nós colocamos na categoria de descredibilização da imprensa, nós não lançamos por regiões, por estados, por gênero e por tipo de mídia. As que nós lançamos como descredibilização da imprensa, que são 114. Certo? Por quê? Porque no nosso entendimento, as falas foram genéricas e generalizadas e o objetivo é atingir a todos os veículos de comunicação, a todos os profissionais da imprensa. O objetivo é fazer com que a sociedade brasileira passe a duvidar das notícias, passe a não acreditar no que é divulgado pelos veículos de comunicação, e aí todos eles, inclusive os portais de notícias, os sites e os grandes veículos de comunicação tradicionais ou comerciais, como queiram chamar, né? Mas o nosso esforço foi para identificar a intencionalidade, tá? E os casos em que ele agrediu diretamente um profissional ou dois profissionais, aí sim nós lançamos como agressão ocorrida no Distrito Federal, né? Ou em outro lugar, se foi, eu não me lembro exatamente, porque está descrito no relato de casos o que aconteceu e onde aconteceu. Então aí a gente lança, vou citar um exemplo, a ameaça que ele fez ao jornalista Glenn Greenwald, de prisão. Aí entrou sexo masculino, né? Entrou como ameaça, não foi na categoria de descredibilização da imprensa, entrou como ameaça, porque foi direta, né? E eu não tenho de cabeça onde que ele falou, mas está lançado, certo? Quando os 114 casos em que ele fala genericamente da imprensa, são tudo igual, só divulgam fake news, etc, esse tipo de agressão, a gente não fez a categoria porque entendemos que não cabe. Porque o objetivo, a intenção é atingir a todos indistintamente. Mas eles fazem parte dos 208 casos. Fazem parte dos 208 casos, só não estão nas categorias que nós entendemos que não cabia dividir, porque é para todo mundo. Okay? Isso está explicado também na apresentação do relatório. Tá? E em cada caso nós citamos que naquela análise os 114 casos não estavam incluídos porque entendíamos que era para atingir a toda a categoria. O relatório completo já está disponível no site da FENAGE. Informo que infelizmente esse ano não tivemos condições de imprimi-lo mais uma vez por questões financeiras, né? Mas está disponível no site da FENAGE e a gente vai enviar para todos os sindicatos para que esteja disponível no site de todos os sindicatos de jornalistas e as pessoas possam consultar e inclusive, repito, o relato de cada caso que está lá descrito com a data, com onde ocorreu e o que ocorreu.
Então, naquela pizza da violência por região, a gente somando aquilo, não vai chegar nessa aí. Ele tem que subtrair os 114. 114 casos. Foi subtraído para... Quer dizer, tem que subtrair não. Para chegar aos 208 tem que somar, claro. Chegar aos 208 tem que somar. E as porcentagens foram calculadas, extraindo os 114 casos. Entendi. Okay? Isso está explicado também no relatório. Existe alguma proposta ou algum conceito do próximo passo para a redução desses números daqui para frente? Bom, a Federação Nacional dos Jornalistas e o Sindicato de Jornalistas discute e trabalha a questão da violência desde que ela começou a ocorrer e nós começamos a levantar, eu falo do período democrático, que antes, no período da ditadura militar, a repressão era direta. Né? A gente já fez vários debates, nós temos uma proposta de protocolo de segurança para os jornalistas brasileiros. Nessa nossa proposta de protocolo de segurança para os jornalistas brasileiros, a gente recomenda ações para as empresas, ações para o governo brasileiro. Entre as ações que nós recomendamos para as empresas, a que nós consideramos primordial é a criação de comissões de segurança em cada local de trabalho. Para quê? Para que essas comissões de segurança avaliem situações de risco e definam medidas mitigatórias para os riscos. A gente também pede que as empresas façam treinamento para jornalistas no caso de exposição a situações de risco. A gente pede seguro de vida especial para profissionais que forem submetidos a situações de risco. E a gente está sempre reforçando que a profissão de jornalista não é uma profissão de risco em si. Então não deveria ter esse número de casos de agressões, mesmo que sejam verbais, mesmo que sejam psicológicas, né? Mas isso afeta o profissional e afeta a sua integridade moral e física, porque isso provoca adoecimento. Então a gente tem essa proposta de protocolo. Os sindicatos de jornalistas, ano a ano, colocam essa proposta na mesa de negociação para as empresas. Olha, é importante fazer isso, é importante fazer aquilo, etc. A gente quer que isso se torne parte das convenções e dos acordos coletivos de trabalho para a proteção dos profissionais. E a gente também cobra a medida do Estado brasileiro. Entre as medidas que a gente sugere e cobra do governo brasileiro um protocolo para as forças de segurança em atuação pública. Nós entendemos que as forças de segurança elas devem proteger o profissional jornalista, mesmo em situações de conflito, e não torná-lo alvo, como tem ocorrido no Brasil. Então, se tem um conflito, se tem uma manifestação, se essa manifestação gera qualquer tipo de tumulto, no nosso entendimento, as forças de segurança têm que estar treinadas para proteger o jornalista. A gente já iniciou uma discussão no Ministério da Justiça. Essa discussão não foi para frente, porque o Ministério da Justiça apresentou propostas que eram, no nosso entendimento, restritivas ao trabalho dos profissionais. As propostas eram sempre para demarcar onde o profissional pode ficar. Né? O profissional não pode isso, não pode aquilo. Então a gente sempre achou que o caminho não pode ser esse, o caminho tem que ser o treinamento e a orientação para as forças de segurança. A gente pede também, e isso tem projeto tramitando no Congresso Nacional, a federalização das investigações dos crimes contra jornalistas, para que, principalmente em caso que essa investigação não vá adiante, a Polícia Federal possa entrar e possa atuar. Volto a dizer, um dos objetivos é não permitir a impunidade, é identificar e punir os culpados. Então, são questões que nós estamos tratando e não estamos tratando de hoje, estamos tratando há anos e, infelizmente, há uma falta de vontade dos governos para tornar essas medidas efetivas. Sou Paulo Zócco, sou presidente do Sindicato de Jornalistas de São Paulo, infelizmente, aqui. Eu queria falar,
Eu vim aqui para falar do caso do Raton, jornalista de São Paulo, que é um caso bem recente, que merece, é muito grave o caso. Então é o seguinte, o Raton, ele é um jornalista do Diário do Litoral, que é um jornal sediado em Santos, e ele é chefe de reportagem também na ISTV e no Sul TV, que também é da Baixada Santista. Ele é um cara que tem 25 anos de atuação como repórter investigativo, é um cara acostumado a fazer denúncias, a enfrentar situações de tensão, eventualmente de ameaça, né? E é também diretor do sindicato de jornalistas aí na Baixada, né? E acontece que ele estava fazendo uma reportagem sobre transporte coletivo na cidade do Guarujá, que por outro lado é onde ele mora. Então tinha uma denúncia de direcionamento do processo de seleção da empresa que vai assumir o transporte coletivo na cidade do Guarujá e eventualmente indícios de envolvimento do crime organizado dessa história. Ele, com outro jornalista, tinham feito já uma tomada de um depoimento de uma fonte de fazer denúncia, gravado isso, e de alguma forma, ele ainda estava apurando a matéria, de alguma forma que ele não sabe dizer como foi, uma parte desse vídeo foi colocada em rede social. Bom, isso fez com que, primeiro, a Prefeitura do Guarujá ligasse para o dono da ISTV, ameaçando com retaliações da Prefeitura contra os órgãos de imprensa, caso não demitisse o jornalista, e em seguida, alguma pessoa ligada ao crime organizado ligou para o dono da ISTV, dizendo claramente que, avisa ao Raton que nós vamos matar ele, a família dele, e a conversa se estendeu e ele falou, e isso vale para a sua família também. E a nossa família, vocês podem achar que a família de vocês é grande, a nossa está no Brasil inteiro, não tem onde vocês possam sair, escapar da gente, a não ser que esse jornalista hoje mesmo poste em rede social um áudio, um vídeo dizendo que é tudo fake news, que é tudo uma criação, que nada disso é verdade. O sindicato FENAGE trabalharam para apurar a situação, junto com o Raton ali, para levantar todos os elementos. A gente soltou uma nota, se não me engano, no dia 20 de dezembro, denunciando a situação, denunciando claramente. Nos dirigimos à Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, de uma audiência da Secretaria de Segurança Pública para tomar uma providência de proteção à vida do jornalista. Mas, primeiro, até agora não consegui uma audiência nenhuma com a Secretaria de Segurança Pública. E segundo, o que aconteceu na prática foi o seguinte, isso eu digo para vocês, o jornalista, simplesmente o Raton, não, tudo bem, mas eu digo a vocês, o jornalista nesse momento mudou-se de cidade, então a família dele não aceitou mais voltar para a cidade onde eles moram, mudou da cidade, e nesse momento ele continuou o trabalho dele, mas essa matéria particularmente pagou a apuração dela. Então é uma situação de ameaça grave, uma coisa ligada ao crime organizado, é uma situação que exige que as autoridades tomem medidas para a investigação e punição do crime, né? E é uma situação que nós estamos expostos e preocupa, porque evidentemente afeta o exercício profissional do indivíduo. Então, levando esse caso, um caso importante, um caso grave, continua em desenvolvimento, nós estamos dando todo o apoio para ele, estamos tentando ajudar que a atuação dele prossiga normalmente. E a segunda coisa, rapidamente, como a Zequinha falou, FENAGE, sindicatos, estão no cotidiano tomando uma série de medidas para tentar proibir a violência. No caso do Sindicato de São Paulo, a partir da própria questão que a Zequinha expôs, das manifestações, das situações de conflito e tal, o nosso sindicato passou a desenvolver um plantão que sempre identifica que vai acontecer uma situação de risco, em geral, com relação a manifestações. Então a gente deixa o diretor do sindicato, um período de plantão com advogado,
E nós, diretores, vamos em geral para a prova do local dos acontecimentos, e a gente está trabalhando com uma cartilha chamada Violência e Manifestações, e dá orientações, diretrizes para que os jornalistas possam agir. Por exemplo, boa parte dos jornalistas agredidos não registra boletim de ocorrência. É um erro. Então nós achamos que é necessário, a primeira coisa, o cara é agredido, tem que ter uma delegacia, tem um boletim de ocorrência, registrar formalmente o fato, colocar o fato nas estatísticas e exigir apuração e punição. Então tem que oficializar a queixa. Então de qualquer jeito, por outro lado, tem o telefone. Então aqui é um material que a gente distribui para os jornalistas, justamente no sentido de mostrar que temos que conjuntamente, falando das entidades, sindicatos e FENAGE, resistir a essa situação. Meu nome é Rogério Marcos, eu sou jornalista sindicalizado, sou da área também do Conselho de Liberdade de Imprensa e Defesa dos Direitos Humanos. Uma coisa que me impressiona muito nessa questão das agressões, o incentivo às agressões por parte do presidente da República, é um fato que acontece com frequência, que são aquelas entrevistas em frente ao Palácio com claques. Entrevistas com claques onde os jornalistas são agredidos, são desmoralizados, são ofendidos pelo presidente da República com uma claque ao lado. Aquilo é uma coisa gravíssima, jamais poderia acontecer, porque tem uma sala de imprensa e aquilo é uma isca montada e em que os jornalistas acabam caindo. As empresas jornalísticas têm uma responsabilidade muito grande nisso, porque na medida que aquilo ali acontece, aquilo está indo para todo o Brasil. Aquela claque dele ali, que apoia os deboches, as agressões aos jornalistas, aquela claque, ela representa, de alguma forma, os seguidores do presidente em todo o Brasil. E aquilo ali é uma forma de multiplicar aquelas agressões. Então, as empresas jornalísticas, elas deveriam estar atentas a isso e jamais jogar seus profissionais naquela isca, porque aquilo ali está multiplicando as agressões. Aquilo ali é um absurdo. Então, isso é uma coisa que as empresas deveriam pensar e devem ser alertadas para isso, porque os jornalistas ficam numa situação difícil. Um vai, outro vai, e é difícil você tomar uma decisão individualmente. Agora, as empresas têm responsabilidade naquilo que acontece ali, que é uma forma de multiplicar as agressões que nós temos visto aqui, que aumentaram absurdamente. É isso que eu queria falar. Em relação a isso que o Rogerinho comentou, nós discutimos isso até na última reunião da executiva da FENAGE, porque a ideia era que, como nós já tivemos em muitos momentos da história do Brasil, os jornalistas se negando a fazer um tipo de cobertura quando havia uma violência institucional, como é o caso desse momento. E a gente estava discutindo, nós vamos conversar com o jornalista, pedir para ele, mas isso tem a ver com as empresas, com a direção, quem manda o jornalista. Um jornalista hoje, dentro de uma redação, ele tem muito pouco poder de barganha. Às vezes a gente vê na campanha salarial como é difícil mobilizar os jornalistas até para defender o seu salário, condições de trabalho, e eles ficam ali submetidos a uma ordem interna que cada vez menos democrática e com jornalistas que cada vez são menos experientes para poder reagir. Nós achamos, até a FENAGE está pensando em procurar realmente aqueles que são os responsáveis pelos meios de comunicação, chamá-los à responsabilidade para proteger os seus profissionais, para garantir que eles não sejam enviados para aquele lugar, como disse o Rogerinho. Tem uma sala de imprensa dentro do Palácio do Planalto e nada justifica eles ficarem na rua, no sol e na chuva, e ao lado de uma placa separada por uma cerca que qualquer manifestante dali, se esticar a mão, ele agride o jornalista. Aquilo é um absurdo que as empresas continuem mandando os seus profissionais para esse tipo de cobertura, com esse
grau de risco para os jornalistas serem humilhados, vilipendiados, agredidos pelo presidente da República. Então, a gente está procurando sensibilizar não só as chefias das redações, mas os próprios empresários da comunicação, chamando a responsabilidade. E a gente espera que os jornalistas, mesmo houve uma agressão contra o jornalista da Folha de São Paulo, depois do presidente dizer: Folha de São Paulo não, vocês estão fora, não pode fazer nenhuma pergunta, porque vocês mentem, imediatamente o outro jornalista faz uma pergunta, como se nada o presidente tivesse dito antes, justifica, assim, a gente ia ter uma época em que todos nós nos retiraríamos imediatamente do local e nos negaríamos a fazer esse tipo de cobertura. Esse é um debate que a gente tem que ter com os jornalistas, né, nos seus locais de trabalho e com os seus empregadores, que são, na verdade, os maiores responsáveis e os responsáveis diretos pela segurança do jornalismo. A minha pergunta, eu sou jornalista também, sindicalizada, da direção aqui do CIDJ. A pergunta era para a Zequinha, mas a Beth Costa também da federação, então pode responder. A minha pergunta é com relação à medida provisória 905, porque esta é uma outra, eu pelo menos entendo, que é mais uma das violências desse governo fascista contra os jornalistas. Ele edita essa medida provisória e de imediato ele caça o registro profissional de várias categorias, mas principalmente dos jornalistas. Então, o que eu queria perguntar entendemos que esta medida provisória também é um tipo de violência, porque ela está tirando o direito de o registro dessa categoria tão importante. Agora, é claro, nós temos registro, mas os novos profissionais que estão se formando, que se formaram em dezembro, e a partir de então, eles não terão mais direito ao registro profissional. É ou não é violência? Eu diria que a gente da federação e com todos os sindicatos, desde o momento que foi editada essa medida provisória, existe uma mobilização em diversas frentes, mobilizações políticas e também junto enfim, a gente tenta em diversas frentes fazer essa derrubada dessa medida provisória que extingue a regulamentação dos jornalistas. Assim, é uma violência até mencionada a gente publicou um material no site também se posicionando nesse sentido, que a medida provisória é também uma violência aí contra o jornalista, mas a gente está articulando desde o momento que ela foi publicada, tanto nas bases quanto enfim, redes sociais, quanto no Congresso, está tendo um corpo a corpo aí com os deputados federais que estão aí participando da apresentação dessa medida provisória e no sentido de derrubar essa medida provisória. Então, a FENAGE, além dela se posicionar, ela está agindo e está se articulando nesse sentido para que o registro novamente entre em vigor, né? Nesse momento, não existe a regulamentação da profissão de jornalista. Só complementando, é uma violência, porque na medida que você regulamenta a profissão, hoje, em tese, qualquer pessoa poderia exercer a profissão. E aí as denúncias e a violência vão continuar, ou os casos subnotificados, como a gente já identificou agora há pouco, mas também os jornalistas profissionais que entram na profissão a partir de agora, porque hoje, qualquer profissional formado com diploma for no Ministério do Trabalho que registro, não tem. As delegacias regionais do trabalho fecharam o setor de registro profissional. Mas nós não estamos dando isso como fato consumado, porque nós temos uma luta até a medida provisória, o prazo legal dela ser votado no plenário do Congresso, a gente está imaginando até abril, maio. Então, a nossa pressão máxima hoje é em cima dos membros da comissão mista que vai avaliar e vai avaliar e vai fazer o relatório sobre a medida provisória para ser encaminhada para o plenário. Nós estamos, o relator da medida provisória é do Rio, o deputado Cristino Aura, e a gente está com todos os sindicatos, com todos os jornalistas, mandando
e-mails, contatos dos deputados federais para que a categoria se comunista para pedir a eles a derrubada da medida, não só por conta da questão do registro jornalista, porque essa medida ela faz de novo uma nova reforma trabalhista, aprofunda as relações precárias de trabalho e ela prejudica principalmente os profissionais que estão entrando no mercado agora. Já saiu uma portaria na segunda-feira que regulamenta todos os dispositivos de contrato e remuneração e é um absurdo a portaria que regulamenta os artigos que tratam especificamente dessa questão do mercado de trabalho. Moisés Correia, jornalista, TV Comunitária do Rio, Canal 6 da NET. Eu queria saber se há uma reflexão do jornalista e também das empresas, no sentido de alguma atitude que não seja só o protesto no dia seguinte sobre Crivella impedir que uma imprensa entre numa entrevista. O Bolsonaro agora falar que não, apoio eu não falo com vocês, etc. Se, além de protestar, de fazer nota, de fazer o relatório e tal, não tem alguma atitude solidária, se isso está sendo refletido. Obrigado. Bom, o papel da Federação Nacional dos Jornalistas e do Sindicato dos Jornalistas é fazer a denúncia e chamar os profissionais à reflexão. Isso nós estamos fazendo. Nós queremos e já tornamos pública a nossa posição contrária àquela entrevista improvisada com claque que é feita na porta do Palácio da Alvorada. Nós estamos estudando, junto com os sindicatos, o que nós podemos fazer do ponto de vista judicial. Já fizemos consulta, estamos aguardando a resposta da nossa assessoria jurídica, estamos estudando o que a gente pode fazer junto às empresas e, obviamente, a reflexão junto à categoria tem que ser feita. E nós estamos no momento de avaliar como que nós podemos, de fato, chamar a categoria para uma reação a essa postura do presidente em nível nacional, do Crivella aqui no Rio de Janeiro, de buscar a solidariedade profissional nesses momentos de entrevistas coletivas em que um ou outro ou vários profissionais são agredidos e que a gente não tem assistido a solidariedade que nós gostaríamos que houvesse. Então, estamos estudando medidas, não é fácil. Medida jurídica contra o presidente da República tem uma série de restrições e a gente está na fase exatamente de buscar as consultas e ter elementos para também não fazermos nenhuma ação pela qual possamos ser criticados pela própria categoria. A gente tem que tomar muito cuidado, porque somos representantes da categoria e temos que agir para a proteção da categoria, mas também buscando, obviamente, o apoio e o respaldo dessa mesma categoria que está enfrentando o problema lá na frente. Meu nome é Marcelo Auler, eu falo aqui como pessoa física, jornalista, blogueiro, censurado, e trago, aliás, eu estava até conversando isso com o pessoal de São Paulo, uma ideia que eu apresentei nos anos 90, eu não me lembro mais como é que foi isso, quando se falou em criar a Associação Brasileira de Jornalistas Investigativos, da qual eu participei no início, depois eu me retirei do entendimento, por não achar que não estava no mundo. Eu acho que essa questão lá do Palácio da Alvorada é muito complicada de falar, porque não dá para você mandar sair de lá um jornalista e de repente um vai, um fala, um ouve uma coisa qualquer, dá um furo em todo mundo e aí os outros jornais vão se sentir traídos ou abandonados. É muito complicado a questão do Alvorada, tá? Tem até alguma passagem que aconteceu no início do governo Figueiredo que mostra isso, mas eu acho que não convém aqui. Depois, se alguém quiser, eu conto que nós instituímos o setor da garagem do Banco do Brasil. Eu era toda tarde, ficava no setor da garagem do Banco do Brasil. Via o Figueiredo entrar e sair. O que eu estou querendo falar é outra coisa, já dirigido à questão dos jornalistas que são ameaçados, como o cara do Guarujá, como o caso do Portal El Rio, ou que são censurados. Nós temos que criar um sentido de solidariedade.
inclusive as entidades. Então, na medida que o jornalista foi ameaçado por uma reportagem, nós temos que reproduzir aquela reportagem em todos os meios de comunicação que forem possíveis, principalmente das entidades, dos sindicatos, da FENAGE, da ABI, da NJ, se a gente conseguir convencê-las, da ABERT, o que for, para que quem ameaçou aprenda que, se ameaçar, a repercussão será muito maior do que aquela inicial. Isso era, no início, uma proposta da Confederação da Abrage. Mexeu com um, mexeu com todos. Então, a minha ideia como pessoa física é essa. Vamos criar um esquema de reprodução das matérias ameaçadas ou das matérias censuradas, para que se não cometam novamente. Bom, gente, obrigada, Marcelo, pela sugestão. Vamos fazer o debate. E obrigada a todas e todos pela presença, pela participação, aos colegas que vieram trabalhar no agradecimento especialíssimo, porque é importante que a gente, de fato, faça a divulgação desses números que, volto a dizer, estão alarmantes. Muito obrigada mais uma vez, boa tarde a todos. Zequinha, TV Comunitária do Rio, Canal 6 da NET, Moisés. Primeiro, parabéns aí pelo relatório de 2019, pelo espaço que a FENAGE está procurando desenvolver em todos os meios de comunicação. Você, como presidente, qual a avaliação que você faz desse período do novo governo, né, que assumiu tem um ano, do ponto de vista dos jornalistas, além da questão da violência e também da violência, outros aspectos que você acha que a FENAGE está analisando? Olha, infelizmente o jornalista brasileiro vem enfrentando situação de dificuldades há décadas. A violência contra jornalistas não começou agora, mas se intensificou significativamente no governo Bolsonaro. Isso é muito preocupante. Por quê? Porque o presidente ele faz um ataque genérico e generalizado contra a imprensa, numa tentativa clara de descredibilização do trabalho jornalístico. Se o jornalismo já está ameaçado pelas questões econômicas, ele fica ainda mais ameaçado por questões políticas e por uma institucionalização dessa ameaça por meio da presidência da República. O que nós precisamos, o que a democracia precisa, é de um jornalismo forte, de mais e mais notícias mediadas pelo profissional jornalista, para que o cidadão e a cidadã possa se informar e possa agir em sociedade. Você falou da democracia. Do ponto de vista do espaço cibernético, da internet, da facilidade de qualquer um colocar notícias e transmitir informação, isso tem a ver com uma preocupação com a democracia e com a participação do jornalismo profissional? Olha, a Federação Nacional dos Jornalistas tem dito que o excesso de informação que a internet possibilitou no mundo, em vez de enfraquecer o jornalismo, ela tem que fortalecer o jornalismo. E mais do que nunca é preciso que o cidadão, a cidadã, saiba onde buscar uma informação confiável. E no nosso entendimento, essa informação confiável é produzida pelo jornalista profissional, por alguém que dedica o seu tempo a fazer a apuração e a divulgar os fatos com o compromisso ético que ele tem, que é de buscar a verdade. Então, o jornalismo, mais do que nunca, é necessário e a sociedade brasileira e mundial precisa de estar atenta a isso. É muito arriscado informar-se somente por grupos de companheiros, por grupos familiares, pelo WhatsApp. É preciso buscar fontes confiáveis e essas fontes confiáveis são os jornalistas brasileiros. Especificamente esse relatório de 2019, o que você destacaria comparativamente com o do ano passado?
A principal questão que o relatório de 2019 traz é a institucionalização dos ataques à liberdade de imprensa cometidos pelo presidente da República do Brasil. Foram 114 ocorrências, 114 vezes em que o presidente da República fala à nação para descredibilizar o trabalho da imprensa. Isso é muito grave porque representa de fato uma ameaça à democracia. Não existe democracia sem imprensa livre, sem jornalismo forte, de credibilidade e com comprometimento ético. Você acha que a relação capital e trabalho, que representa os sindicatos e a estrutura nacional federativa e as entidades patronais, pode ser superado essa diferença que é natural e normal na disputa salarial para defender o jornalismo de forma geral? É essa a nossa expectativa, que as empresas de comunicação passem de fato a atuar para proteger os seus profissionais, assumam o compromisso com a segurança, com a integridade física e moral dos seus profissionais e que também essas empresas passem a valorizar o jornalismo, fazendo com que o jornalismo se fortaleça e, obviamente, fazendo um jornalismo que atenda às necessidades da sociedade brasileira. Para terminar, pelo segundo ano consecutivo, vocês fazem esse lançamento do relatório no Rio de Janeiro. Qual a avaliação que você fez do evento que acaba de se encerrar? O Sindicato dos Jornalistas do município do Rio de Janeiro tem sido nosso parceiro nesse levantamento, tem nos ajudado na mobilização, na convocação dos colegas para essa cobertura e a gente está sempre muito satisfeito porque a gente vê aqui um auditório lotado com vários companheiros e companheiras nos ajudando na divulgação dos números que, volto a dizer, são alarmantes e que requerem medidas urgentes. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Rosa, pelo segundo ano consecutivo, o Sindicato Jornalista do Rio de Janeiro recebe esse evento de lançamento do relatório 2019 contra a violência aos jornalistas da FENAGE. Como é que você avaliou, como é que você avalia esse trabalho que o sindicato faz em parceria com a FENAGE? Eu avalio como extremamente importante, até porque é uma honra primeiro para o sindicato, né, receber esse evento, que é um evento importante para os jornalistas do Brasil inteiro, porque a questão da violência contra os jornalistas, ela se torna cada vez maior, mais presente. No nosso caso do Rio de Janeiro, para o Sindicato dos Jornalistas do Rio de Janeiro, é particularmente especial, porque nós estamos num estado que é dominado pelas milícias. Nós estamos num estado, foi o estado onde aconteceram os 2 únicos casos de assassinatos de jornalistas no ano de 2019. Então a nossa participação nesse relatório e receber a FENAGE apresentando esse relatório nacionalmente aqui, para nós é muito simbólico do que a gente está tentando fazer. Nós inclusive somos uma direção nova do que a gente está tentando fazer em defesa da categoria, em defesa do jornalismo, em defesa da liberdade de expressão. Rosa, o prefeito da cidade, o prefeito Crivella, teve episódios de agressividade com os jornalistas. Como é que vocês analisam isso? Então, essa, por exemplo, é o que está acontecendo. O prefeito Crivella está agindo tal qual o presidente Bolsonaro. Ele resolveu censurar alguns veículos de comunicação. Se ele tem problemas particulares com as empresas, ele deve resolver esses problemas com as empresas e não transformar isso numa questão de censura ao exercício da profissão de jornalista. O prefeito Crivella, ao impedir que os jornalistas do jornal Globo, das empresas Globo, participassem, porque ele não dá entrevista, ele impede a entrada dos profissionais, é um absurdo completo. Então ele está, na verdade, censurando, impedindo o livre exercício profissional. O sindicato tem se posicionado em relação a isso, nós temos lutado contra porque a gente não vai, a censura é abominável e nós não vamos aceitar em nenhuma instância que se retorne a censura e que se impeça o jornalista de praticar a sua profissão. Para terminar, como é que está a campanha 2020, campanha salarial? Nós estamos começando, quer dizer, já fizemos a assembleia de aprovação da pauta de reivindicações, já encaminhamos a pauta de reivindicações para as empresas. Nós esperamos que a partir desse mês de fevereiro, porque janeiro
fica meio que um recesso, né? É que a partir do mês de fevereiro, que a data base é 1º de fevereiro, já sejam marcadas as primeiras reuniões de negociação. Enquanto isso, nós estamos mobilizando a categoria, visitando as redações, distribuindo material. Nós temos, no nosso site, a gente mantém informado sobre a situação da campanha e estamos acompanhando a mobilização dentro das redações. Muito obrigado.